Graças a Deus. Olá, tudo bem com vocês? Quero saudar os meus irmãos e irmãs queridas aqui que acompanham sempre Deus Pode. Programa gravado está aí para sempre. Você pode ver quantas vezes você precisar acompanhar esta leitura. Hoje vamos tratar aqui de 2 Pedro, capítulo 3, a vinda do Senhor Jesus. Opa! Mas não tem no Apocalipse? Tem. Tem também lá em Isaías. Eu li semana passada no Almoço com Deus a vinda do Senhor em Isaías, capítulo 24, 25, por aí. Ele já falava também dessa vinda de Cristo. Eu estou hoje, mais uma vez, com o nosso querido pastor Douglas, que sempre nos traz as revelações do seu conhecimento teológico e também do Espírito Santo, que tem revelado a ele coisas muito inefastas. Pastor Douglas, tudo bem com o senhor? Prazer tê-lo de volta aqui no nosso programa Deus Pode. Deus tem sido muito misericordioso conosco, né? Quero agradecer sempre ao Senhor. E falar para cada um que nós fazemos isso com um único intuito, que é de levar a palavra de Deus até o coração das pessoas. É isso aí, importante é levar a palavra, que é a nossa missão. A nossa missão não é converter as pessoas. Quem faz isso é o Espírito Santo. A nossa missão é pregar a palavra para todos, né? E se você acompanha o programa, está acompanhando essa live, e a mensagem chega até você, e você entendeu e decide seguir Jesus por causa desta palavra, é sinal de que o Espírito Santo entrou em você. Ele está conduzindo você para a salvação eterna. Dedique-se a isso. Procure estudar, procure conhecer mais a Bíblia, né? Leia mais a palavra, vá à igreja, participe dos cultos, assista os programas que você acha que pode edificar a sua vida espiritualmente, como, por exemplo, aqui o Deus Pode, o Almoço com Deus e outros tantos que tem aí na rede social. Mas cuidado, o foco é Jesus, sempre seguir ao Senhor Jesus. A palavra dele é que dá vida para a gente, é a palavra que nos dá entendimento para que nós possamos entender qual seja a sua boa vontade, qual seja o seu projeto de salvação para cada um de nós. Está revelado na palavra. Tudo está revelado na palavra. Não está em filosofias, não está em conhecimentos de eloquência humana, mas a palavra é que revela tudo. Eu vou começar aqui o nosso estudo de hoje, lendo aqui os 4 primeiros versículos de 2 Pedro 3. Você pode pegar a sua Bíblia e acompanhar. Vai para a tela, Carlinha? Não está na tela não, mas acompanha aí na sua Bíblia, então ouça atentamente. Fala assim: amados, escrevo-vos, isso é Pedro falando, escrevo-vos agora esta segunda carta, a carta segunda, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero. Importante a sinceridade. Deus não está assim olhando para os seus pecados. Ele sabe do teu pecado, que somos pecadores. Mas uma coisa que Deus observa no homem é a sinceridade. Não importa quantos pecados ou quais você cometeu, mas se você é sincero, esse coração é o que agrada a Deus. Vamos lá então? Então ele fala assim: vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do nosso mandamento, os apóstolos do Senhor e Salvador. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias, observe isso, nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Cadê ele? Olha, vocês falam disso o tempo todo, que Jesus vai voltar, e até agora nada, já faz tantos anos, milhares de anos, e nada aconteceu. Pedro já prevenia desde a igreja primitiva acerca dessas perguntas que hoje se faz. A gente vai explicar para você. Diz assim: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação.
Pergunta feita por gente que se diz religiosa, gente que conhece a palavra, gente que já foi até mesmo muito bem posicionada na igreja, mas que hoje está afastada, porque os últimos tempos traz a chamada apostasia. É a pessoa que conhece a palavra, não é a pessoa que não tem conhecimento, não. Não são os religiosos de outras religiões, não. São os crentes, às vezes, os crentes que perderam o sabor, que perderam a intimidade e que agora questionam a própria palavra de Deus. Isso acontece, né, pastor Douglas? Acontece. Eu estava até vendo o John Piper hoje, né, assistindo uma pregação dele, que ele estava falando exatamente disso. Que a apostasia, a culpa da apostasia, ela não é do mundo onde nós vivemos, mas é da escolha do crente viver em pecado. Não é da ciência, mas é do crente colocar a ciência acima das santas escrituras. Não é devido aos pecadores viverem de uma forma tentando sempre tirar alguém de dentro da igreja, mas é daqueles que são santos, que estão dentro da igreja, quererem sempre trazer as coisas dos pecadores para dentro da igreja. Tudo isso provoca apostasia. São os últimos dias, né? Os últimos dias. Pois não. Então, aqui nós vemos aqui o seguinte, eu vou ler um comentário aqui do Bispo Macedo, que está na sua Bíblia comentada, diz assim: onde está a promessa da sua vinda? Os falsos profetas, ou melhor, os falsos pregadores, insistiam em questionar o cumprimento da promessa da segunda vinda do Senhor Jesus. Isso lá nos anos 60, 70, depois de Cristo. Lá no início, haviam e sempre haverá falsos pregadores. Isso é uma coisa que você tem que estar atenta para observar a mensagem, de quem vem a mensagem. Se é uma mensagem trazida de forma leviana, com falsidade, com hipocrisia, ou se é de dentro do entendimento, do cerne da palavra que o Espírito Santo revela a cada um de nós que somos pregadores. Diz assim, conforme ele mesmo havia anunciado, o próprio Jesus, dizendo, lá em Mateus 24, 30, depois você checa aí, Mateus 24, 30, veja na sua Bíblia. Esse era um tema recorrente nas pregações dos apóstolos para despertar santidade e temor na igreja. No entanto, esses homens perversos se empenhavam em desacreditar a palavra de Deus. Em todos os séculos, incrédulos e desviados da fé, usam o argumento da demora da volta do Salvador a fim de se opor à santa palavra. Essa é uma estratégia do diabo, do mal, para levar o ser humano a viver dissolutamente, sem temer as consequências na eternidade. Então, antes de dar ouvidos a espíritos enganadores, leia as escrituras sagradas e veja por si mesmo todos os sinais da segunda vinda do Senhor se cumprindo. Deus não precisa fazer ameaças para que o ser humano creia nele. O julgamento final é o destino da alma de cada um. E o destino da alma de cada um são uma realidade que está bem próximo de acontecer. Somente aqueles que crerem e manifestarem sua confiança no Altíssimo serão poupados da dor e da condenação eterna. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 até o 15. Eu gostaria de ler tudo isso de novo, porque a minha leitura não foi muito boa, mas eu espero que você entenda que o Espírito Santo revele a você o que nós dissemos aqui agora. Pastor Douglas, com o senhor. Bom, vamos nós. Primeiro ele fala de que a carta possa encontrar eles com uma mente pura. O grande problema daqueles que se convertem a Cristo é manter a sua pureza. A pureza ela é concernente à fé. E
muitas das vezes a semente que cai, essa semente ela cai em meio aos espinhos ou à beira do caminho. E assim os amores, os problemas da vida acabam sufocando demais essa semente que caiu. E as pessoas então ela começa a não ter mais a sua mente pura. Ter a mente pura é acreditar fielmente mediante a promessa de Deus. Acreditar naquilo que Deus colocou ao coração dela, que foi escrito e ratificado mediante a Bíblia. Por isso que é tão importante a igreja pregar a palavra de Deus. Nós temos de viver sempre pautados nas Santas Escrituras. Quando nós pregamos, nós temos de pregar a Bíblia. A Bíblia é melhor do que qualquer testemunho pessoal, porque quando nós falamos das Santas Escrituras, nós falamos de uma maneira tal que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ora, se a fé então vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, o que o inimigo de nossas almas vai tentar fazer nas igrejas? Evitar que haja a pregação do Evangelho. Cada vez menos pregação da palavra autêntica, cada vez menos ensino, menos fé salvífica, né? Menos uma fé a pessoa terá. E se a pessoa não tem fé, ela então vira uma presa fácil, tendo em vista que nos últimos dias o amor de muitos iriam esfriar, haveria uma grande corrupção da humanidade, aonde as pessoas iriam ter as suas mentes cauterizadas mediante a sua concupiscência. E essas pessoas que desejam o pecado, elas não sairiam mais da igreja. Elas permaneceriam dentro da igreja, tentando mudar o evangelho para continuarem a fazer as mesmas coisas. Por isso que a Bíblia diz que nos últimos tempos escândalos surgiriam, e pelo fato de escândalos surgirem, o amor de muitas pessoas iriam se esfriar. E outros não iriam se esfriar, iriam dar vazão à sua carne dentro da própria igreja. Esses que acabam dando vazão a isto, eles não lerem as Escrituras, principalmente ao Novo Testamento. O Novo Testamento, os apóstolos encheram 260 capítulos que tem o Novo Testamento, eles encheram com 300 referências da vinda de Cristo. Em 260 capítulos do Novo Testamento, existem 300 referências acerca da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando eu falo isso, eu quero dizer para você que a maior esperança do crente está na vinda do Senhor Jesus Cristo. É isso que deixa a igreja viva e eficaz. Então, quando eu tenho uma esperança mundana, automaticamente o meu amor por Cristo está se apagando. E muitos dentro da igreja não querem nem mais que Cristo volte. Por quê? O Espírito, as coisas que estão sendo pregadas, não estão sendo pregadas mediante ao Espírito Santo de Deus. E eu atrevo a dizer que, se Deus tirasse o Espírito Santo dele da maior parte das igrejas que nós conhecemos, as igrejas continuariam a pregar e a falar da mesma forma, pois não iriam notar nem a diferença que Deus tirou o Espírito Santo delas, tendo em vista que a mensagem não tem nada a ver com aquilo que está nas Escrituras Sagradas. No versículo 4, ele diz, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os nossos pais dormiram, todas as coisas continuam como eram, desde o princípio da criação. O que eu ouço disso, dentro de seminários, é uma coisa fora do normal. E tem hora que eu até me pergunto se eu estou dando aula para pessoas que são verdadeiramente cristãos. Pois, o que um cristão ele deseja? Que Jesus Cristo ele volte, que Jesus Cristo ele retorne. Só que não é mais o aspecto da igreja atual. A igreja atual, ela quer coisas materiais. Ela quer riquezas, ela quer casa nova, carro novo, ela quer um armário repleto de roupas, né? Ela quer ostentar poder, ostentar dinheiro. Abram, né, liguem a televisão de vocês e vai nesses canais que muitas das vezes estão aí a pregar o evangelho.
vê quais deles falam da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vão nas igrejas no dia de domingo e vê quais dessas igrejas estão falando do sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário. Vê quais dessas igrejas estão falando da vinda do Senhor Jesus Cristo, que Jesus Cristo irá retornar, que há necessidade do arrependimento do pecado. Bispo, será um mínimo do mínimo. O mínimo do mínimo. A gente vê isso, a gente sente isso. Quando eu acabo de pregar, muitas das vezes as pessoas falam assim, os próprios, às vezes, pastores falam assim, pastor Douglas, tempo que eu não ouço uma mensagem cristocêntrica. Meu Deus, aonde que nós iremos parar? Se nós tiramos Cristo do culto de dia de domingo, colocamos Davi, José, Sansão, seja qual for, a nossa igreja deixa de ser cristocêntrica. Então é difícil, você pega a pedra, agora tu vai derrubar o seu gigante. Meu irmão, o teu gigante é derrubado quando tu vive uma vida em santidade. E santidade só pode ser dada mediante a fé em Jesus Cristo, mediante ao sacrifício de Cristo, mediante você acreditar e crer que você também foi crucificado para que Cristo habite em sua vida. E você tem em sua mente que aquele que foi assunto aos céus, que está em glória juntamente com o Pai, ele retornará para buscar a sua igreja. Se não acontece isso aqui, a fé esfria na vinda de Jesus Cristo. E também tem o seguinte, pastor Douglas, no meio da igreja, às vezes, tem aquela pessoa que foi contaminada, ela foi contaminada pelo diabo, contaminada por Satanás. Você sabe que a nossa luta não é contra o outro, senão é contra quem? Potestade, principado, dominadores deste mundo tenebroso, contra o diabo. Nossa luta é contra o diabo, que é o inimigo de Deus. Então, quando uma pessoa ela é bichada, ela entra, é contaminada, como se fosse uma laranja que está no meio de um saco de laranja, e ela recebe o bichinho que vai fazer ela gerar ali uma ferida e que vai apodrecer. Ao redor dela, onde ela está, todas as laranjas ficam também contaminadas. E uma vai contaminando a outra. Então, se não se tirar isso rapidamente, quando você vê, o saco está todo bichado. Então, na igreja, é o cuidado. Esse é o papel do pastor. O pastor, ele tem que observar essas questões, ela tem que observar realmente as laranjas podres que estão no meio da igreja, que entram enquanto o pastor dorme. Enquanto o sacerdote dorme, entra o diabo e semeia ali o joio no meio do trigo. Aí a gente tem que estar atento para poder preservar as ovelhas verdadeiras da casa do Senhor. Esse é o papel do pastor. Claro que é infinitamente impossível você cuidar disso sem o Espírito Santo em você, em nós. Então, é importante aqui deixar claro que o que prevalece, o que vai nos dar a segurança da salvação é o receber do Espírito Santo, é fazer com que é ter certeza, convicção plena de que o Espírito Santo está habitando nesse sacerdote, nesse profeta. Porque sem o Espírito Santo nada vai acontecer. Ele fala assim, no versículo 5, assim, esses que estão realmente apostatando da fé, esses que estão realmente vivendo uma vida dissoluta dentro da igreja, assim, eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste. Olha que informação que ele dá aqui. Ele está dizendo, pastor Douglas, que o céu e a terra foram tirados da onde? Da água. Que pode ser a palavra ou mesmo água. Porque, antes de tudo, o que existia, na verdade, era a água. E sem água não tem vida. Sem a água não tem vida. Onde não tem água não tem vida. Isso aqui é até uma confirmação, né, que a ciência fala, né, que toda a vida começa na água. Então aqui, vê que revelação bacana aqui, né? Versículo 6. Pelas quais coisas
Isso é para convencer aqueles que estão em dúvida. Pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Olha o que Pedro está fazendo. Mas os céus e a terra, que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até os dias do juízo e da perdição dos homens ímpios. Então ele está dizendo que no final de tudo, no dia do juízo, tudo isso vai se acabar e vai se acabar em fogo. Essa terra vai pegar fogo, esse planeta, o sistema todo, ele vai ser refeito. Quem fez uma vez faz duas, faz três. Quem faz um sexto faz o quê? Faz um cento. Eu esqueci do ditado, quem faz um sexto. Então, se ele fez em 7 dias, meu amigo, ó, preste atenção, tudo que está aqui, todas as galáxias, todo o planeta, foi feito em 7 dias, não foi? Em 6 dias, meu exemplo. Em 6 dias. Então, ele vai desfazer tudo e vai fazer de novo para habitar um povo santo. O ímpio não entrará, o injusto não vai entrar lá. Então, é uma cidade totalmente de justiça. Eu vou continuar lendo aqui. Mas, versículo 8, amados, não ignoreis uma coisa não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos. E 1000 anos é como o que, Carla? Como um dia. Então, olha gente, olha, foi 1000 anos, tá? Então vamos lá. Até porque na vida eterna não vai ter dia nem noite, vai ser eternamente. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a se arrepender. Que todos se arrependam, se batizem nas águas, se entreguem para Cristo, que viva uma vida piamente em Jesus, que obedeça a sua palavra, que ande em santidade. Isso é vida de cristão, que quer ser salvo. Procure a santidade. Como ele mesmo disse, ó, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome na minha vida, e que seja feita a tua vontade na minha vida, assim na terra como também aí no céu. Então olha o Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensinou. Ele exorta a santidade de Deus e a nossa santidade, porque sem santidade ninguém poderá entrar no céu. Sem santidade ninguém poderá ver a Cristo. Tem que ter santidade, não é absolutamente. Eu vivo na graça, eu faço o que eu quero. A graça é você viver piamente em Cristo, é obedecer a palavra de Deus. A graça não é de graça. Não é de graça. Mas, versículo 10, o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Tá bom para você? Dá para acreditar nisso? Eu creio. Vai ser assim. É como um ladrão na noite. Acaba tudo. Tudo vai se acabar. Nós temos que estar preparados, vigilante, o tempo todo vigilante, porque não sabemos a hora nem o dia, que está reservado somente para o Pai. Nem Jesus sabe o dia que ele vai voltar. Foi reservado para o Pai. Só quem sabe é o Pai, porque Jesus é muito bonzinho. Então o pai disse, não, eu vou ficar com isso, essa chave está comigo, você não vai saber, porque alguma coisa Deus tinha que mandar, tinha que estar acima pro próprio filho, né? Então essa revelação Deus não deu para Cristo, apesar de ser Deus como ele, mas tem coisa que o Pai segurou para si. Eu entendo assim, pastor Douglas, estou falando aqui, tá? Havendo, pois, de perecer... Se eu estiver errado, você me fala. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade. Que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo, de novo, se desfarão e os elementos ardendo em brasa se fundirão. Parei por aqui, pastor Douglas, com sua palavra. Bom, vamos nós. Esse texto ele já fala automaticamente dos últimos tempos mesmo. Notar-se-á
no versículo 5, que as pessoas, de maneira voluntária, vão negligenciar a palavra de Deus. Porque querem. Porque querem. Se afastar de Deus. Muitas das vezes existe um erro muito grande de falar assim, o diabo fez pecar, que o diabo me levou a isso, que o diabo que não sei o que, não é o diabo não, é você. Porque se fosse a culpa do teu erro, fosse a culpa do diabo, somente o diabo iria para o inferno e você não. Mas você tem responsabilidade no teu erro. Notemos que todos estes que hoje estão a pregar, a gente vê uma série de pastores aí falando que a Bíblia precisa ser atualizada, que a Bíblia precisa ser contemporaneizada, que a Bíblia falada daquela forma antiga já não vale mais. Esses pastores, eles estão pregando aquilo que o diabo quer, mas é voluntariamente. É pelas suas próprias concupiscências. Porque eles querem mudar uma coisa ou outra para poder se sentir bem. O pecador, ele quer sempre fazer você aceitar a forma pecaminosa pela qual ele vive, em vez de mudar a vida dele e aceitar a santidade de Deus. Nota-se isso na história de Israel. Está aqui, eu acabei de ler aqui agora, santo trato. Então, quando o pecador ele fala isso, na verdade ele está sendo por ele mesmo. Mas, ele esquece que toda vez que ele perverte a palavra de Deus, que ele quer mudar a palavra de Deus, esse ser humano ele esquece que a palavra de Deus é a agente criadora de todas as coisas. Pois os céus e a terra e tudo o que há foi feito pela palavra do próprio Deus. Quando Deus inspira os homens para poder escrever tal palavra, é porque verdadeiramente ele quer que você venha a ser criado numa nova criação, numa nova criatura. Quando nós chamamos que Jesus Cristo é o Logos de Deus, Jesus Cristo é a própria palavra de Deus encarnada. Quando nós falamos das Santas Escrituras, as Santas Escrituras é a palavra de Deus escrita, para que todo homem, ao ler, venha a ser transformado, criado em uma nova criação, em uma nova criatura. Quando há um desprezo da palavra de Deus, seja na pessoa de Jesus Cristo ou na santa palavra, nas Escrituras, não tem como o ser humano vencer o mal, como o ser humano vencer o pecado. Não tem como o ser humano deixar a sua vida de pecado, vencer as suas concupiscências, vencer o fruto da carne. Não há como, pois é a palavra de Deus que criará nesse homem uma nova criatura, uma nova identidade. Quando despreza a palavra de Deus, até mesmo porque muitos têm deixado seus ouvidos cheios de comichões e não acreditam mais que o Senhor Jesus Cristo virá. Ele diz no versículo 8, para que não venhamos a ignorar que um dia para Deus é 1000 anos e 1000 anos para Deus é como se fosse um dia. Mesmo que demore, Deus vela pela sua palavra. Nós estamos vivendo em tempos onde as profecias estão acontecendo a cada dia e a cada momento de maneira muito rápida. O Senhor não é tardio a respeito da sua promessa. Irmãos, Deus virá julgar essa terra. Jesus Cristo virá a este mundo novamente. E no versículo 10 diz, mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos hão de derreter com um calor intenso, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Eu digo para você, faço uma pergunta, para você, meu querido irmão e irmã que está assistindo essa live. As suas obras é de feno? É palha? Ou é de ouro e de prata? Nós vimos que o Senhor visitará essa terra com fogo. E tudo aquilo que for feno, que for palha, vai ser queimado. Tudo aquilo que não tiver valor, será ali queimado. O ouro e a prata, quando passam pelo fogo na mão do ourives, é para purificar. Essa terra será purificada. E você,
será purificado e viverá eternamente com Deus, ou será consumido como uma impureza no meio do ouro e da prata, ou até mesmo como um feno, como uma palha. Você, pregador da palavra de Deus, tem dado o que para o povo? Tem dado trigo? Tem dado feno? Tem dado palha? O fogo do Espírito Santo é aquilo que vai queimar isso tudo. O que nós estamos fazendo com a grande riqueza que Deus nos deu, bispo, que é a santa palavra de Deus, que é de ter uma nova vida em Cristo Jesus. É isso aqui. É o manual da vida, da salvação, é o manual da vida eterna. Vou seguir para a gente finalizar, Sim. pastor Douglas, por causa do nosso tempo. Aí diz assim, versículo 13 aqui de 2 Pedro 3. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra. Eu falei, em que habita a justiça. Ai, que maravilha! Meu Deus, eu quero isso. Quer dizer, nós vamos viver, nós estamos aguardando novos céus e nova terra. Vai acabar tudo, tudo vai ser destruído e vai ter um novo céu, uma nova terra. Deu, Carla? Para a gente habitar só os filhos, só aqueles que realmente buscaram conservar suas vidas, que não, sabe, que se humilharam, que se arrependeram em todo o tempo, que buscaram agradar o seu Deus e que promoveram obras dignas, como disse o pastor agora, não foram palavras vãs, não foi palha nem feno, mas produziu coisas boas, porque as obras, elas seguem a gente. Quando você estiver no caixão, as suas obras vão seguir você. O dia do juízo final. Vai ter o dia do juízo final. Julgamento total. E aquele que não for achado escrito no livro da vida, que se perverteu, que mudou a palavra, sabe, santa e verdadeira, em mentira, para ter proveito próprio, para cuidar da sua própria vida, vigia se isso acontece com você. Não estou te acusando, não, pelo amor de Deus. Vamos lá, então. Mas, assim, por isso, amados, aguardando estas coisas, que coisa? Novo céu, nova terra. Procurai que deles sejais achados imaculados. E o quê? Irrepreensíveis em paz. Nós temos que buscar a imaculalidade. Gostou da imaculalidade? Deve ser, eu nunca falei isso, mas... Não, rapaz, né? Mas precisa de um fono aí durante 10 anos para poder falar essa palavra, ainda mais depois que tu tem um AVC, entendeu? Fica difícil. E buscar a irrepreensividade. O que é isso? É você ter uma postura tal perante os homens e perante Deus, de que ninguém possa achar você achar em você algo digno de repreensão. É difícil. Esforça-te e tem bom ânimo que a gente vai conseguir. A pessoa olhar assim, não, esse aí tem realmente o Espírito de Deus. Ele é irrepreensível. Irrepreensível. Bom, é isso que Deus quer de cada um de nós. Vamos lá? Versículo 15. E tende por salvação, obrigado, apóstolo Pedro, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu. Ele vai se reportar a Paulo, hein? Segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, tem coisa que é difícil de entender. Está aqui, pastor Douglas. Tem coisa que é difícil de entender. Que os indoutos e inconstantes torcem e igualmente as outras escrituras para sua própria perdição. Torcem para se beneficiar, mas para se perder. É aquilo que ele falou para Caim. Caim, o teu desejo é contra você. Cabe a você dominar. Eu não vou fazer isso por você. É você que tem que se dominar. E todo aquele que tem o Espírito de Deus, ele tem a obrigação de se dominar. Tem obrigação, porque o Espírito Santo nos dá essa condição de domínio próprio. Ah, eu falei porque eu sou assim, eu não aguento, eu não levo desaforo, e bateu, levou, eu sou daquele que bababá, eu sou crente, mas não sou otário, eu sou crente, mas não sou bobo. Eu já vi essas conversas. É o crente Gabriela. É o crente Gabriela, né? Eu nasci assim.
Gostou da carinha? Crente é crente Gabriela, né? Eu nasci assim e vai pro inferno assim também. Não, com certeza não é a Gabi, não. Então, para finalizar, gente, aqui tá acabando já, tá? E depois a oração por você. 17. Antes crescei na... 17. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos, de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Porque o diabo vai querer. O seguinte, Satanás não quer ir para o inferno sozinho. No céu, quando Lúcifer fez a sua escolha, né, de pecar contra o seu Senhor, e foi por isso arremessado, ele já tinha conquistado 1/3 dos anjos. O diabo não quer levar isso sozinho. Ele quer levar também você, quer levar a mim. Cuidado, pastor Douglas, também o senhor, eu tenho que levar o senhor também. Ele quer não, te tem de levar. Não, ele vai, Não, tá querendo. Ele quer. Tá barrado, Ele tem quer de te levar, não. Quer levar também a Carla também. Aí Paulo fala assim, Pedro fala assim, olha, antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A ele seja a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. A ele a glória, né? A ele a glória. Fazer o baixo. Você vai no... A ele a glória, para sempre. Amém. Eu sou soprano, né? É soprano? Não, na verdade não, é tenor, né? É tenor, eu sou tenor. Porque soprano é a voz feminina. Então, esquece, não sou soprano, eu sou tenor. Ó, eu sou tenor, mano. Gente, ficamos por aqui, vamos orar, vamos falar com Deus agora. Deus abençoe vocês, obrigado aí por nos acompanhar, pela alegria que estamos traçando para você. Espero que você tenha se edificado também como a nós, tá bom? Vamos agora orar aqui pelos nossos seguidores. Orar pela dona Denise Matos, pelo o seu Sandro de família. Orar pela Fátima Cerqueira, Vera Lúcia Caetano, o seu Euclides de família. Orar pela Maria da Glória Rosa Nascimento, que agradece pelas orações. Pelo Antônio Américo também, orando também pela Fátima Bispo. Helena Maia pede oração para sua mãe Raimunda. Dona Zilma Marçal também, Wagner Alves Pega, Mário César, Wilson Santos de família, Alexandre Amaral, também Inês, Israel, Luciano Rocha, Silvana Regina, Patrícia Stenbach e família, Abigail dos Anjos e a Dona Mirtes, minha mãe querida, que está realmente sempre acompanhando o nosso estudo. Deus abençoe a senhora, Deus lhe dê muitos anos de vida. E deu mais 97 para a senhora, tá bom? Tá bom ou quer mais? Não, eu quero que a senhora tenha, sabe o quê? A eternidade. Não é só 90, 100 anos. É a eternidade com Cristo. É o que nós queremos. Porque fica tudo por aí, não é verdade? Mas a nossa alma tem que ser salva. Ela deve aqui se esforçar para obter a sua salvação. Oremos agora. Em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai querido, em nome de Jesus, na Tua presença estamos, meu Pai. E pedimos agora ao Senhor que visite a todas as famílias, todos os nomes aqui trazidos, todos que agora acompanham esta live, meu Pai. Não importa o tamanho do seu problema, não importa o que está se passando, eu sei que o Senhor tem a solução para isto. Eu sei que o Senhor tem a resposta para este grande problema que essa pessoa está enfrentando. Não temas, minha amiga, não tema, meu amigo. Deus é com você nesta hora. Fale com Ele, diga, meu Deus, eu estou aqui, eu peço a tua ajuda. Eu quero que o Senhor me abençoe em nome de Jesus. Ele vai te abençoar. Ele te abençoa agora mesmo. Mude o estado desse homem, meu Pai. Muda o estado desta mulher. Tira toda a apostasia, toda dúvida, toda tristeza e mentira, saia do coração desse homem e desta mulher. Abençoe, portanto, a todos que acompanham esta programação. Nesta hora, onde quer que estejam, receba a presença do Deus Altíssimo. E o símbolo da presença dele,
do Senhor é a paz. Receba a paz. Ele disse: a minha paz eu vos dou. Não a dou como dá o mundo, mas receba agora a paz. Você que está agora acompanhando a nossa oração, sinta a paz. Diga graças a Deus. Diga obrigado, Jesus. Na tua presença ainda estamos, meu Pai. E pedimos ao Senhor que consagre esta água. Coloque a tua virtude nesta água, meu Deus. E quando esta pessoa que acompanhou esta programação e tem o seu copo d'água à mão, ou não, ao beber dela seja abençoado. E aqueles que não a têm, que sejam também abençoados. Mas que haja cura, haja manifestação verdadeira do Senhor. O Senhor disse: vinde a mim os que estáis cansados, doentes, aflitos, e eu vos aliviarei. Então tira toda má respiração, tira toda insuficiência renal, tira toda doença do rins, do fígado, do coração, de todo o corpo dessa pessoa. Seja abençoado. Beba, se você quiser, dessa água em nome de Jesus. Graças a Deus. Muito obrigado, Deus abençoe a todos. Obrigado, pastor Douglas. Amém. Estamos aí. Tchau, pessoal. Até breve. Semana que vem tem mais, tá bom? Um abraço. Deus abençoe.